Olá, boa noite. Tudo bem? Mais uma live com Gabi. Hoje uma live mais do que especial, onde eu vou contar um pouquinho para vocês da minha experiência, da minha história de superação, aproveitando esse mês aí da campanha Outubro Rosa, que é um mês muito importante, que a gente fala um pouquinho sobre a prevenção aí do câncer de mama, o quanto é importante se cuidar. Obrigada, amor. Vi que o pessoal tá entrando aqui, a Nádia, a Rita. Boa noite, pessoal, Ronaldo. Então, como eu tava falando, a importância da gente falar desse assunto, né? E nada melhor do que falar desse assunto e contar um pouquinho para vocês como que foi a minha experiência. Boa noite, Érica, pai. E hoje a intenção é essa, é contar para vocês um pouquinho da minha experiência, né? Não são todas as pessoas que sabem disso, né? E eu estava até comentando de que eu acredito que hoje é a primeira vez que eu conto essa história do começo até agora, porque conforme vai acontecendo a gente vai contando alguns fatos, né? E hoje, escrevendo um pouquinho, resumindo um pouquinho para vocês de toda a minha história, eu percebi que hoje eu vou contar ela do começo até agora e isso é novo para mim, né? Gratidão, Pai. A paz, Ana, Regina. E a intenção dessa live é contar para vocês a minha experiência, para a gente ver o outro lado também, né? Porque às vezes a gente acaba focando só no pesado, né? Na situação de uma doença que é grave, que não é uma doença tão simples assim, mas a oportunidade de contar para vocês é vocês perceberem o quanto essa experiência ela pode ser um divisor de águas também na vida, né? Então, eu acho que é essa mensagem que eu quero passar um pouquinho para vocês. Vou deixar gravado no IGTV, né, então aqui no Instagram, e também vou deixar gravado no meu canal do YouTube. E se quiserem fazer comentários, até mesmo perguntas, fiquem à vontade, tá bom? Eu tô aqui ligadinha, prestando atenção aqui no que vocês estão mandando. Todo mundo tá me ouvindo bem, me vendo bem, não tá travando? Só para eu saber aqui que eu já vou iniciar. Boa noite, Rô. Que eu já vou contar um pouquinho para vocês de tudo que eu preparei para hoje. Só me mandem um joinha, ok. Certinho. Eu acredito que todo mundo tem um caso na família da doença em si, né? O câncer de mama, colo de útero, entre outros cânceres, né? Que tem. E quando essa doença se aproxima da gente, a gente acaba vivenciando muito do que está acontecendo. Então, assim, eu tenho plena certeza de que a minha experiência, ela serviu de aprendizado para todo mundo que esteve comigo nesse momento. Então, é um aprendizado para mim e para as pessoas que estão em minha volta também. Então, toda a família acaba se envolvendo, né? Então, assim, por que eu falo que eu venci o câncer? Porque foi uma luta, foram batalhas muito complicadas, foi uma luta árdua, mas eu consegui, né? Então, essa é a intenção, é passar um pouquinho para vocês dessa história. Então, foi em janeiro de 2018, né? Na época eu com 31 anos, eu fiz um ultrassom de mamas, com a intenção de fazer um exame de rotina mesmo, para saber como é que eu tava, né? Fiz outros exames também, transvaginal, abdômen total e o ultrassom de mamas. E foi nesse ultrassom de mamas que foi encontrado um nódulo. Nunca senti nada, né? Nunca tive a
a ideia de fazer o autoexame das mamas, que todas as mulheres devem fazer, e eu aconselho sim que façam antes dos 40 anos, como disse, descobri a doença com 31 anos. Então foi nesse ultrassom de mamas que achou lá o nódulo, né? O nódulo tinha 1,5 cm por 0,8. Pequeno, né? A princípio, o nódulo, a médica que fez o ultrassom em mim, deixou bem claro de que era para eu voltar na médica e de que o aspecto dele não estava legal e que provavelmente a médica iria pedir uma biópsia, né? E foi isso que aconteceu. Já fiz o pedido da biópsia automático e eu fiz a biópsia em janeiro mesmo de 2018. E eu fiz essa biópsia e eu fiz ali na RCC, que o dono de lá é o Dr. Calaf. E foi próprio o Dr. Calaf que fez essa biópsia em mim. E por que eu tô contando isso para vocês? Porque biópsia, né, para quem não sabe como funciona, é uma agulha que eles enfiam no local para colher o material para poder fazer análise. E o Dr. Calaf, muito experiente, ele fez o exame em mim e ele virou para mim e falou assim: filha, fica tranquila, você é nova e vai ficar curada rápido. Eu não entendi muito bem a fala dele, porque eu pensei, nossa, como assim, na biópsia? Cura? Será que eu tenho alguma coisa? E depois eu descobri de que ele já sabia que eu estava com câncer, mas ele não podia me falar porque ele precisava do resultado, né, da análise histoquímica, se eu não me engano. E essa é uma frase que eu fiquei nessa frase na minha cabeça o tratamento todo. Então, eu até quero ter a oportunidade de agradecê-lo por isso, porque essa frase ficou ecoando na minha cabeça o tratamento todo. Eu sou nova, eu vou ficar curada logo. Enfim, em menos de uma semana já saiu o resultado da biópsia. Eu até cheguei a anotar algumas coisas, porque a gente vai vivendo e depois acaba esquecendo de algumas informações, né? Então, o resultado da biópsia, só para vocês saberem, né? Deu um carcinoma invasivo do tipo não especial, grau final 1 de Nottingham, eu acho que é assim que fala. Né? Eu não entendo muito disso, mas pelo que o meu mastologista contou, né? Na época ele falou que pegamos a doença muito no começo, que é muito bom, o que me ajudou muito, me auxiliou muito no processo do tratamento. E o que foi identificado também? Foi identificado hormônios, presença de estrógeno e também de progesterona, isso no tumor. Né? O tumor ele foi identificado na mama esquerda. E em relação à presença de estrógeno, ele estava presente em 100% das células neoplásicas, então as células com câncer, e progesterona 20% das células. E deu a informação também do índice de proliferação celular de 30% a 35%. Isso é o quanto o meu organismo pode produzir essas células cancerígenas. Então tem esse índice de 30% a 35%. Com o resultado, como eu me senti, na hora você não tem dimensão do quanto aquilo vai mudar a sua vida. E eu acho que pelo fato de eu não ter essa dimensão, pode até parecer estranho o que eu vou falar para vocês, mas a ignorância às vezes é muito bom para quando a gente vai viver uma coisa tão pesada. Então, assim, eu já estava na minha cabeça de que eu ia fazer o tratamento, e eu já tinha certeza de que eu ia passar por aquilo, independente do que precisasse passar. Né? Então, foi complicado porque muitas pessoas, quando já descobrem o diagnóstico, já se desesperam, já falam que vai morrer. E em nenhum momento eu pensei isso e senti essa presença de morte. Pelo contrário, eu lutei muito pela minha vida.
E essa batalha começou na cirurgia, né? Então eu fiz a cirurgia no final de fevereiro, retirando, né? Tem algumas pessoas que fazem um tratamento inverso, faz quimioterapia para diminuir o tumor e depois faz a cirurgia. Não, o médico achou melhor eu já fazer a cirurgia e só não fiz antes de final de fevereiro, porque eu tive um problema em convênio, estava no período de carência, então eu acabei fazendo no final de fevereiro. Então não precisei tirar a mama toda, tirei o tumor e o quadrante, que a gente fala que é uma região em volta do tumor, para ter essa segurança, e tirei alguns linfonodos, né, que são presentes na axila da, né, próxima à mama. E fiquei, né, fiz a cirurgia num dia, na hora do almoço, e tive alta no dia seguinte, no começo da manhã. Fiz a cirurgia aqui na maternidade e fiquei com dreno por uma semana, né? É terrível a experiência do dreno. Eu sei que tem mulheres que ficam com o dreno muito mais tempo que eu só fiquei uma semana. Para quem não sabe, o dreno é uma mangueirinha, né, ligada à mama, e depois ele tem um local para descartar, então ele vai drenando os líquidos, sangue, enfim. E foi muito importante para auxiliar também no processo da cicatrização. Fiquei com esse dreno uma semana, retirei com o meu mastologista, e assim que, pelo que eu me lembro, eu comecei e precisava cicatrizar um pouco, até fazer alguns exames antes de começar a fazer quimioterapia. E a primeira quimio eu comecei, se eu não me engano, no final de março. Já tinha cicatrizado legal, fiquei com, né, foi bem discreto. O Dr. Danilo, meu mastologista, fez uma cirurgia fantástica, onde a cicatriz ficou perfeita. Ele rodou a mama para que as glândulas ficassem todas na posição correta, né? Me senti muito bem em relação a isso, esteticamente não tenho do que reclamar. Então, primeira quimio eu comecei em março, né? Lembro que na época eu conversei com muitas pessoas, inclusive muitas mulheres passando pela mesma situação, e o maior medo assim das mulheres é em relação ao cabelo, né? A perder cabelo, a muitas vezes perder grande parte dos pelos do corpo. Eu lembro que uns 15 dias antes de começar a quimioterapia, eu passei máquina 4 no meu cabelo. Depois, quando eu comecei a quimio, eu fui tirando. Essa parte do cabelo foi muito tranquila para mim. Eu tinha uma curiosidade em como ficaria sem cabelo, careca, né? Renovar os fios. Então eu sempre fui pro lado positivo, não com sofrimento. Mas eu sei que isso é uma coisa que pode impactar muito, impacta muitas mulheres, né? Porque cabelo traz muito da feminilidade da mulher, e ficar sem cabelo é complicado. É uma experiência, assim, confesso para vocês que eu não quero passar novamente, claro. Mas em relação ao cabelo foi muito tranquilo. Perdi todo o cabelo, minha sobrancelha ficou ralinha, meus cílios também, perdi um pouco de pelos pelo corpo, mas não tudo. Por quê? Eu fiz 4 ciclos de químio, né? Então eu comecei em março e essas químios eram feitas de 21 em 21 dias. Então fazia uma, passava 21 dias, fazia outra, passava 21 dias, fazia outra. E a quimioterapia é um processo que mata células boas e ruins também, né? Então é um período muito complicado, onde eu não podia comer carne mal passada, carne crua, peixe cru, legumes e verduras crus fora de casa. Então foi um período que eu tive que ter muitos cuidados, né? Eu não podia ingerir bebida alcoólica, tinha que ter todo esse cuidado com a alimentação. Ainda bem que as minhas químios, então assim, pelo fato de matar as células boas e as células ruins, era assim, eu ficava um pouco estranha na primeira semana. A primeira quimio eu tive um pouco de enjoo, eu ficava em torno de umas 4 horas tomando a medicação.
E pelo que eu entendi, esses 4 ciclos de quimioterapia foram as químios brancas, que são um pouco mais brandas que as vermelhas. E eu ficava em torno de umas 4 horas tomando a medicação, me preparava antes com antialérgico, enjoo, né, remédio para enjoo. E primeira semana foi estranho, enjoo, fiquei com um paladar meio estranho, mas o processo todo da quimio foi assim, tive alguns desafios, mas eu não deixei de comer, eu não fiquei doente no período de tratamento de quimio, porque muitas pessoas quando ficam doentes têm que interromper o tratamento. O que me ajudou muito também era, eu tomava um ciclo de quimio e 5 dias depois, nesses 5 dias eu tinha que tomar uma injeção que se chama granuloquine, que é uma injeção que aumentava a minha imunidade. Então isso me ajudou muito a não ficar doente nesse período, né? E fiz a primeira. Quando eu estava no 15º dia, quando começava a chegar perto da próxima, eu ficava boa. Aí vinha mais uma bomba de químio. E pelo que a minha oncologista me disse, era um acúmulo. A primeira ia acumulando com a segunda, e na segunda já tinha a primeira, na terceira já tinha a primeira e a segunda. Então, cada químio eu senti coisas diferentes, né? Então, cabelo caindo, o granuloquine, as injeções de imunidade, né? Elas agiam diretamente na medula, então eu sentia muita dor nas pernas. Aí o remédio que eu tomava para dor nas pernas não passava dor, só melhorava. Aí o meu intestino prendia. Então assim, eu falo que tampava um buraco e destapava outro, né? Mas foram processos que eu precisei passar e tentei passar da melhor forma possível, né? E no meio disso, fazendo terapia, tendo acompanhamento de todos os médicos. Então, na época, ginecologista, mastologista, oncologista. Em relação ao tratamento, não tive do que reclamar da equipe médica, de todos os remédios que eu precisei tomar, né? Então, como eu disse para vocês, foram 4 ciclos de químio, cada ciclo diferente, e cada, né, a vontade daquilo passar rápido, porque as químios, se eu não me engano, eu fiz de março até junho de 2018. Final de maio, acho que foi junho de 2018. Então, terminando essas 4 químios, que eu, né, na verdade no começo o médico falou que provavelmente eu faria só a cirurgia e não precisaria de químio, nem de rádio, mas aí depois foi feito uma análise melhor, um estudo melhor e foi identificada a necessidade de fazer essas químios. E depois veio a necessidade de fazer a radioterapia, né? Então a rádio eu fiz de junho até final de agosto, um pouquinho antes do meu aniversário. Se eu não me engano, eu terminei as rádios dia 23 de agosto. Foram 33 sessões de rádio. Então todos os dias à noite eu ia lá na clínica para fazer a radiação. Então assim, diferente da químio, que eu sentia fadiga, corpo cansado, alguns efeitos dores, né, efeitos colaterais, eu fiz as 33 sessões de rádio, que o que causou nessas sessões é muita queimadura, né, na mama, então a mama fica queimada, aí tem todo um processo de passar hidratante à base de aloe vera, a importância desses cuidados que parecem ser mínimos, mas no final faz toda a diferença, porque a pele ficava seca, queimada, né? Então tinha todo esse cuidado em passar pomada, coisas manipuladas, né? Então eu fiz esse processo de 33 rádios. Nisso, entre as químios, eu sempre fazia exame de sangue também para acompanhar, para ver como que estava, né? Se os níveis estavam corretos, se dava para fazer as próximas sessões. E depois que eu terminei a químio e comecei a radioterapia, eu comecei a tomar uma medicação que se chama tamoxifeno. O tamoxifeno, algumas pessoas conhecem, é um remédio, ele é um inibidor de hormônio. Então lembra que no começo da live eu contei para vocês que no meu tumor foi identificado
hormônios, né? Que no caso foi estrógeno, que tinha 100% das células neoplásicas e 20% de progesterona. Então, para barrar essa produção de hormônios, para não multiplicar essas células neoplásicas, eu tenho que tomar esse medicamento. Então, o tamoxifeno eu tomo todos os dias. Já estou no 3º ano de medicação, são 5 anos de medicação, para depois eu passar com a minha oncologista e ver se vai continuar nessa medicação, se vai parar, se vai ter alteração de medicação. É um medicamento que no começo trouxe alguns efeitos colaterais em mim, como muito calor. Então ele tem aquela sensação da menopausa, né? Então aquele calorão que as mulheres sentem, quem está na menopausa sabe o que eu estou falando. Mas no começo eu senti que nesse último ano eu não tive tanto calor assim. As mulheres reagem de maneiras diferentes. Eu mesma não tive muitas reações e tenho plena consciência de que esse remédio me ajuda muito. E assim, eu terminei, como eu falei para vocês, eu descobri a doença em janeiro, operei em fevereiro, fiz químio de março a junho e de junho a agosto radioterapia. Depois que eu terminei o tratamento, o meu mastologista disse o seguinte, ele falou assim: Gabi, você é muito nova e não é comum, né, pessoas novas como você terem câncer de mama. Até perguntou de histórico familiar, eu falei um pouquinho, mas nada que comprovasse, né, tivesse certeza. E aí ele falou assim, eu acho interessante a gente fazer um teste genético. Então, em outubro de 2018, eu fiz um teste genético, fui no geneticista, e o exame é um exame que chama painel câncer hereditário, que ele identifica o tipo de mutação, a variante patogênica que possa existir e o gene que é afetado. Então, isso é mais para informação mesmo, tá? Porque eu não sei muito a fundo isso. Então, deu uma alteração no meu gene que se chama CHEK2, que é uma mutação que causa alteração no quadro de leitura da proteína. Quem fez esse exame também foi a minha mãe, e a gente conseguiu identificar de que a doença, essa herança genética, veio por parte da família da minha mãe, né, do gene da minha mãe. E aí teve todo um cuidado em avisar os meus familiares de que eu tinha essa mutação e que provavelmente, né, isso não é uma certeza que todos têm, mas orientei, falando que eles precisariam sim se cuidar e tá com os exames em dia. O que é importante não é desespero, é mais ter uma informação de que eu tive a mutação e de que isso pode acontecer com as pessoas da família também, né? E o que quis dizer? Né? Qual que é o intuito? Muitas vezes as pessoas têm medo de fazer esse teste genético, com medo de descobrir coisas, mas é ali que você tem a informação que você precisa. Por quê? Foi nesse teste que eu descobri que eu teria que prestar muita atenção e fazer exames periodicamente de mama, tireoide e toda a parte gastrointestinal. Lembra que eu falei para vocês que chance de proliferação das células de 30% a 35%. Então, isso pode acontecer tanto na mama, como tireoide, como gastrointestinal. Isso no meu caso, né? Então, foi muito importante porque foi a partir desse teste genético que eu fui encaminhada a fazer outros exames para a gente poder acompanhar de perto, né? Então, assim, a partir de agosto de 2018 eu estava curada. Na verdade, eu senti essa cura mesmo quando eu tirei o tumor e depois eu entendi que a quimioterapia, a radioterapia era para não ter dúvidas de que ele não estava mais ali. Então foi um preventivo muito intenso, né? E assim, durante o tratamento, posso falar para vocês que eu vivi um pouco no automático. Eu vivenciei tudo que eu precisava, mas eu vivi no automático. E digamos que a ficha caiu depois que o médico falou que eu estava curada e que eu poderia seguir vida normal.
Isso pode ser um alívio para muitas pessoas, mas para mim foi um baque muito grande, porque, poxa, 8 meses sofrendo, com muito medo, e aí do nada eu já tô de alta e não tô mais doente. E isso foi um baque muito grande para mim, porque foi um momento que eu voltei pro mundo e aconteceram muitas coisas comigo, né? Em período de tratamento, eu comecei a vender conserva, eu fiquei 8 meses afastada, na época eu trabalhava num consultório, ainda não como psicóloga, trabalhava para uma neurologista e eu precisava ocupar minha cabeça. Eu comecei a fazer conserva para vender, isso me ajudou muito, né? E conheci muitas pessoas nesse período de vender conserva também, que foi muito legal. Mas assim, depois que eu recebi essa alta, eu falei que eu não estava mais doente, eu tentei retornar para o meu emprego, mas infelizmente fui mandada embora. Depois eu voltei, eu resolvi voltar para a área de RH, tentei, né? E me doei muito, mas aquilo ali não fazia mais sentido para mim, para depois eu começar a atender como psicóloga. Então foi o processo de término de tratamento para mim foi muito conturbado, né? Porque é o pós-tratamento, como que funciona, como que tá a cabeça. Eu precisei trabalhar muito isso. Confesso que quando aconteceu de me mandarem embora e eu tive alta do tratamento, eu entrei numa depressão sim, mas foi ainda bem, né? Foi por um curto espaço de tempo, eu consegui me reerguer em torno de um mês, assim, eu já estava bem, já tinha conseguido trabalho, já estava me sentindo produtiva de alguma forma, o que foi muito bom. E assim, né? Tudo isso aconteceu no momento que você está passando. Não tem a sensação de que está passando rápido, mas hoje eu vejo, já foram 3 anos aí da minha doença, que veio com uma forma muito de aprendizado, não só para mim, mas como todos que estiveram comigo, né, que me ajudaram, me apoiaram de alguma forma. E como que eu faço o acompanhamento de tudo isso que eu contei para vocês? Eu preciso fazer exames, né? Então, no caso, exames, eu faço de 6 em 6 meses, eu faço ultrassom de mamas, ultrassom de tireoide, ultrassom de abdômen total, ultrassom de transvaginal, isso de 6 em 6 meses. Uma vez por ano eu faço ressonância de mamas. Uma vez por ano também eu faço raio-x de tórax. E de 6 em 6 meses eu faço exame de colonoscopia e de endoscopia, né? Então, quais os médicos que eu faço acompanhamento? Visito eles regularmente. A minha oncologista eu visito de 3 em 3 meses, que eu pego o remédio, esse tamoxifeno eu pego de 3 em 3 meses com ela, e ela me passa os exames de rotina, ela faz o exame, né, clínico, ver como é que eu tô. O mastologista eu vou uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano, ginecologista uma vez por ano, a cirurgia de cabeça e pescoço quando eu preciso, quando é encontrado alguma coisa na minha tireoide, né, algum nódulo na tireoide, e o gastro de 6 em 6 meses para eu poder levar os resultados da endoscopia e da colonoscopia, né? E assim, todo esse cuidado. E mesmo tendo todo esse cuidado, às vezes aparecem algumas coisas, né? Então, digamos que teve alguns achados após o tratamento, né? Alguns pólipos no intestino, no estômago, que foi identificado na colonoscopia e na endoscopia. Inclusive, teve um pólipo que já estava virando um câncer. E para quem não sabe, endoscopia e colonoscopia, tudo que é encontrado, eles já tiram e mandam para biópsia. Então, e sempre gastrite, esofagite, eu nunca tive sintoma, essa parte de estômago físico, então nunca senti nada, mas sempre dá alguma coisa nos meus exames, né? Já faz um ano que eu tô fazendo, nesse último ano de colonoscopia ainda bem não deu nada,
né? Só a colonoscopia não deu nada, endoscopia tem dado algumas coisas, mas nada sério. Então, por isso que é importante fazer de 6 em 6 meses, para não ter um período tão comprido e se encontrar alguma coisa já tirar e já tomar providência ali bem no começo, né? E em abril desse ano eu fiz eu sei, né, de 6 em 6 meses eu faço ultrassom de tireoide, então o ano passado tinha feito, não tinha dado nada. Em abril desse ano apareceu um nódulo na tireoide de 1,5 cm por 0,7. Fiz a punção, né, a biópsia, deu benigno, né? E agora em outubro eu repeti esse exame 6 meses depois. Esse nódulo cresceu um pouquinho, apesar da médica falar para mim que não tá com um aspecto maligno, tá do mesmo aspecto benigno, mas ele cresceu 0,4 milímetros, então de 1,5 foi para 1,9. E eu vou passar pela cirurgia, né, de cabeça e pescoço para poder identificar o que precisa fazer, como que precisa cuidar, se vai precisar fazer outra biópsia ou se não, ela vai identificar o que é melhor, né? E o que é importante, assim, vocês podem ver que eu tenho todo um cuidado com a minha saúde, porque realmente eu tenho que ter pelo fator genético, pelo histórico que eu tive em relação à doença. Para mim, agora é um sentimento meu, né? Eu agradeço muito a oportunidade de ter tido um tratamento muito bom, de ter condições de ter um convênio médico, de prestar um atendimento muito bom para mim. Fazer esses exames não é fácil, não é uma experiência fácil, porque, querendo ou não, eu preciso lidar com as duas possibilidades. Então, eu preciso lidar com a possibilidade de ficar saudável e, em algum momento, encontrar alguma coisa, né? Eu não foco, nossa, eu vou ficar doente de novo. Mas toda vez que eu preciso fazer um exame, eu fico um pouco tensa. Eu falo, poxa, né? Tomara que não ache nada. Não, mas não vai achar nada. Tá, mas pode ser que ache alguma coisa, né? E se achar, que bom, é no começo, vamos tratar. Então eu digo que às vezes eu me pego brigando internamente em relação a isso, de poxa, que bom, eu tenho recursos para poder cuidar, né? Mas ao mesmo tempo vem o medo, né? A Beth está falando aqui que ela retirou um nódulo também, mas estou bem. Sim, né? Em relação a nódulo na tireoide, dizem que é um processo tranquilo, depende muito de como tá, né? Como que desenvolve. Então, tem algumas pessoas que já tiram, aí depende da conduta do médico, né? Mas é um procedimento tranquilo. Não sei o que vai ser, vou marcar médico por esses dias aí para ela poder ver esse exame e ver o que precisa ser feito, né? Gratidão, Beth. Que bom. Essa fortaleza, isso que eu falei, né? Toda vez eu agradeço por ter a oportunidade de fazer esses exames, mas o medo ele vem, né? Ele vem porque só quem já passou por todo o processo sabe o quanto é complicado. Não só para mim que passei, mas para todas as pessoas que estavam comigo, né? Principalmente família, que pega bastante porque é um medo, né? É uma situação que passamos na nossa família com alguns familiares, mas quando vem de uma forma muito inesperada e muito nova, né? Ele assusta um pouco. Então, é um processo que me abalou muito, mesmo na época, eu tendo essa noção de que eu era nova, eu ia ser curada logo, e era para ficar tranquila. Hoje é diferente porque eu já sei tudo que eu passei, né? E aí o medo ele vem um pouco mais forte, mas nada do que trabalhar nossa mente para isso, né? De agradecer a oportunidade de estar aqui contando essa experiência para vocês. Falar que não é fácil, não é uma experiência fácil, foi muito desafiadora para mim, para quem esteve comigo. Eu acho que assim,
Foi um ensinamento, um aprendizado para todos que estiveram comigo. E foi uma experiência que eu pude entender e realmente sentir o quão corajosa eu sou, o quão forte eu sou, mas entender também que existe o medo, né? E o medo faz com que a gente se cuide um pouco melhor, então eu não posso ficar sem ver os meus médicos, eu não posso deixar de fazer exame. Isso porque eu quero ter uma qualidade de vida. E esses dias eu estava pensando, se eu não tivesse descoberto antes, que eu sempre falo, quanto antes, antes. Se eu não tivesse descoberto antes, provavelmente eu não ia ter muitos anos de vida. Então, que bom que eu descobri antes. Que bom que foi precoce. Ah, Gabi, mas é genético. Como que você lidar com essa situação? Eu agradeço pelo fato de eu saber onde eu tenho que ver para eu não correr riscos de desenvolver uma doença e de repente não identificar no momento que dá para fazer um tratamento. Então eu agradeço muito por isso. Gratidão, Eliezer. Meu pai está falando aqui, toda adversidade traz com ela a semente do seu crescimento, com certeza. E são nas adversidades que a gente aprende, né? A sair da zona de conforto, a ter situações, né? A Ana está perguntando aqui, como trabalhar a mente mediante um diagnóstico difícil de lidar? Olha, Ana, foi o que eu falei para você. No começo, eu vivi muito no automático, inclusive os médicos não contavam para mim o que podia acontecer. Claro, eles me deixavam cientes de alguns sintomas, mas eles não contavam tudo o que podia acontecer, porque isso podia, o meu pensamento podia provocar aquilo e realmente eu senti coisas que eu não precisava sentir. Então, assim, no período de tratamento, Ana, eu fiz terapia, né, intensivo, uma vez por semana, contei tudo, vivenciei todo o processo de câncer fazendo terapia. A força da família é muito importante, né? Mas principalmente essa consciência de que eu precisava de ajuda também psicológica, que me ajudou demais. Então, porque o tratamento, a químio, Ana, não sei se você sabe, mas a químio, ela afeta muito essa parte de, né, o emocional mesmo, o humor fica mais deprimido. Eu lembro que eu ficava muito confusa às vezes, de não conseguir formular frases. Então, isso trouxe um estresse muito grande, mas a terapia me ajudou bastante. A Rô está falando aqui, é uma experiência que nos mostra também que não estamos sós. Os recursos são essenciais, mas a fé e apoio da família e amigos são de extrema importância também. Com certeza, foram forças que me sustentaram, né? Não é só tratamento não, é quem estava do lado, é quem estava ali para apoiar, os amigos, então tem muita importância, né? O amor, ele cura também, ele auxilia muito no processo de cura. A Beth está falando aqui que teve no seio, entendi, que bom, né, Beth, que não era maligno. Em qualquer adversidade, busque ajuda, não se isole, a família, amigos, companheiros sempre podem ajudar nesse caso, com certeza. O se isolar, gente, não é a melhor forma, né? A gente precisa ter essa consciência de que a gente não é sozinho, de que precisamos de ajuda, e é um processo que quanto mais pessoas perto, dando força, estimulando, falando que vai ficar tudo bem e ajudando de alguma forma, melhor coisa, né? E eu lembro que eu tive muitas orações e que a notícia se espalhou, eu contei para as pessoas mais próximas, mas assim, eu sempre recebi o carinho de alguém falando que estava orando por mim. Isso trouxe muitas pessoas para minha vida também, né? Sempre falo para vocês aqui em live. As situações da nossa vida nos traz pessoas vão embora, pessoas permanecem, pessoas não permanecem, mas assim, esse tipo de ajuda
esse tipo de ajuda me auxiliou bastante. Oi, Gi, tudo bem? E é isso, gente. Agora é tomar cuidado sempre, né? Continuo a tomar o tamoxifeno, continuo com os exames que a gente tem que cuidar mesmo, 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, uma vez por ano. A certeza de que se acontecer alguma coisa, se aparecer alguma coisa, vai ser bem no começo, porque eu tô sempre em cima, eu me cuido mesmo, as pessoas sabem, quem me conhece, quem tá perto de mim, sabe o quanto eu me cuido, eu valorizo a minha vida, né? Nossa, é verdade. A Su tá falando aqui que dia 27 de fevereiro foi tua cirurgia, dia 28 de fevereiro é meu aniversário. Tua cura e tua recuperação foram presentes da vida pra mim. Amo você, também amo você. Eu não lembrava disso, é verdade. Foi dia 28 de fevereiro. Dia 27 foi minha cirurgia, tá vendo, gente? Quando eu começo a olhar pra trás, às vezes eu não me lembro de algumas coisas. E isso acontece muito quando as pessoas passam por algum tipo de estresse, alguma doença, algum tratamento. O nosso cérebro às vezes acaba apagando algumas coisas, né? E olha que interessante. Amém, Jimenez. Amém. E é isso, a cura, ela aconteceu, né? Graças ao tratamento, à minha família, todas as pessoas que estavam comigo, que me ajudaram de alguma forma, que participaram da minha vida nesse processo. E a importância de você se cuidar também, né? Não só referindo a essa parte da mama, mas trazendo um pouquinho para o Outubro Rosa, a importância de você, mulher, se cuidar, você, homem, também, né? Então, esse mês Outubro Rosa, mês que vem Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata, mas o quanto é importante a gente ver que a gente não precisa chegar no extremo para se cuidar, a gente não precisa receber uma notícia ruim para se cuidar. Eu acho que a gente precisa se prevenir sim com o intuito de ter qualidade de vida, de não ter surpresas desagradáveis, né? Então a prevenção, você que tem menos de 40 anos, faça o exame também, sabe? O autoexame, procura fazer o autoexame, identificar alguma coisa que não está normal e principalmente não fique com medo, porque hoje em dia a medicina ela já está muito avançada e as chances de cura, de tratamento, de sucesso é muito grande, tá? Glória a Deus pela cura e por todos os momentos. Amém, Aline. Gratidão, viu? Você é muito guerreira. Gratidão pelos ensinamentos. Eu que agradeço, Nádia. Bom, queria saber se vocês têm alguma pergunta, se ficou alguma dúvida. Fiquem à vontade para perguntar. No começo, não sei se vocês perceberam que eu fiquei um pouquinho nervosa, né? Inclusive, eu tô bastante emocionada. Como eu falei para vocês, quem entrou na live aqui por último, essa é a primeira vez que eu tô contando a história desde o começo, né? E hoje eu me assustei um pouco olhando tudo que eu passei, eu falei assim, nossa, passei por tudo isso, né? Às vezes assusta. Eu tava vivendo no automático, eu não tava percebendo, mas agora olhando assim, dá um certo medinho, mas eu olho para trás e eu vejo o quanto foi importante essa experiência na minha vida, não só para mim, mas para quem tava comigo também. Obrigada pelos ensinamentos, você é abençoada, amém. Oi, Cíntia. Então, Eliezer, não pode ser relaxado, precisa se cuidar, viu? Quanto antes, antes. É importante não ter medo dessa prevenção. A prevenção é para prevenir, para não ter uma doença mais séria. Então, se a gente puder se cuidar antes, faça isso. Não pensa nisso, não. Ah, sim, né, Beth? É normal. Isso, tem que fazer exame. Faça. É importante, gente. Então, se você tá sentindo aí no seu coração que tá faltando se cuidar de alguma forma, fazer um exame, procurar um médico, procurem. Não deixem para depois. Não façam isso, né? Eu fui no exame de rotina, mas não espera doer para procurar ajuda, tá?
Oh, minha amiga, eu também amo você. E é isso, gente. Contei um pouquinho da experiência para vocês, né, do começo até agora como estou, né, passar para vocês é, toda a experiência. Sim, eu fui, sou e vou continuar sendo, Pati. Fica tranquila. Obrigada, Eliezer. Estou muito feliz em poder fazer essa live para vocês. A importância de eu passar um pouquinho da minha experiência, né? O quanto isso foi uma experiência, assim, eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tive a certeza do quão forte eu sou, né? Então, é muito importante. Muito, muito importante para mim estar dividindo isso com vocês. Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui sabiam, mas muitas não. Então, para você que entrou agora e perdeu o comecinho da live, eu vou deixar gravado, tá? E aí você acompanha desde a descoberta, cirurgia, químio, radioterapia e a vivenciar um pouquinho da minha experiência, tá? Gratidão, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade. Ai, obrigada. Todos nós precisamos, né, ser firmes e corajosos e encontrar essa força dentro da gente, com as pessoas que a gente tá, enfim, em todos os recursos que a gente possa ter para nos ajudar, né? Bom, gente, eu queria agradecer a presença de todos vocês, dizer que essa live foi uma live muito importante para mim. Não tem problema, Pati, fica tranquila, depois você vê, tá? A Maria que tá entrando agora, né? Gratidão, Pai. Toda vez que eu desejo coisas para as pessoas, eu desejo muita saúde, né? Porque o resto a gente corre atrás, mas a saúde a gente tem que ter. E é isso, tá bom? Gratidão pela presença de todos. E live semana que vem, eu preciso confirmar, mas eu já tinha conversado com meu pai, então surpresa para vocês. Semana que vem tem live. Eu vou falar um pouquinho da importância na família, em todo o processo de tratamento. E o meu pai vai ser o convidado da live. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa experiência, tá bom? Então tá bom, gente. Até a próxima live, até semana que vem. Né? Eu não fiz ontem porque eu tive um probleminha de internet, mas semana que vem vai ser na terça-feira, dia 19. Tá certo? Eu que agradeço, Cíntia. E é isso, gente. Até a próxima live. Um beijo. Tchau, tchau.